Meus irmãos, queria que todos abrissem as suas Bíblias em Marcos 10, 46. Meus irmãos, que presença é essa? Ô, presença maravilhosa. Deus é bom o tempo todo. Enquanto vocês acham, meus irmãos, eu vou fazendo uma oração aqui. Pai poderoso, peço ao Senhor, meu Pai, debaixo da sua infinita sabedoria, meu Pai, debaixo da sua infinita bondade, meu Pai, que olhe por mim, olhe por todos que estão aqui, meu Pai, que tudo que eu falar aqui não saia da minha boca, mas sim da palavra do Senhor, meu Pai. Peço ao Senhor que ore por cada família que está aqui, meu Pai. Peço ao Senhor por cada filho, cada pai, cada mãe, meu Pai. Peço também por cada um que não pode estar aqui, meu Pai, que está em casa, meu Pai. Aqueles que estão enfermos, meu Pai. Aquele, meu Pai, que o vaso ainda não encheu, meu Pai, vai encher aqui hoje. Azeite aqui, porque Deus está presente nesta casa, mais presente aqui. Glórias a Ele, glórias ao Pai. Oh, meu Pai poderoso, glórias, aleluias. A campanha hoje é Operando Deus, quem impedirá, né, meus irmãos? Então eu vou falar aqui de uma pessoa que Deus operou na vida dele milagrosamente, meus irmãos. Vamos lá ao texto. Todos acharam, meus irmãos? Acharam? Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouviu que era Jesus de Nazaré. Começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho, meus irmãos. Oh, glória a Deus, meus irmãos. Vamos aprofundar um pouquinho aqui na palavra, meus irmãos. Depois foram para Jericó. Meus irmãos, Jesus passou por Jericó uma única vez, nunca mais voltou a Jericó. Quando ele passou, ele já estava a caminho da crucificação, não tinha mais volta. Ele passou para ali, para ir para Jerusalém, estava indo, não tinha mais volta. Então, meus irmãos, esse aqui, passou, quando ele passou por Jericó, na entrada de Jericó, alguns aqui podem saber, mas eu acho que todos sabem, na entrada de Jericó, Zaqueu subiu naquela árvore para ver ele. Zaqueu era de Jericó também. Então ele curou. Ele deve ter curado muito mais gente de Jericó, mas que está na Bíblia é a cura de Jericó no começo e do cego Bartimeu. Zaqueu no começo e Bartimeu na saída. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, meus irmãos. Olha para vocês verem, meus irmãos. Se você ficar à beira do caminho, você nunca estará no caminho de Deus. Eu estive na beira do caminho e sei o que é, meus irmãos. À beira do caminho, ali fica sujeira. Naqueles tempos passava biga, passava gente, toda sujeira. Nos dias de hoje, o carro passa, a sujeira vai para onde? Para a beira do caminho. Quem está na beira do caminho está sujo, não está no caminho de Jesus. Então ele estava ali na beira do caminho, meus irmãos, sujo. Se você estiver no caminho de Deus, não deixe jamais, você que está aqui presente,
não vá para a beira do caminho, porque ali, na beira do caminho, é aonde está o sopro do inimigo. Ele espera você estar aqui no meio do caminho, você está indo bem, ele espera você dar uma desviada, aí ele sopra ali no seu ouvido: Deus não é bom, aquela igreja não presta. Tem muita gente: mas eu estou lá, o pastor falou uma coisa comigo, eu não gostei, eu não vou mais. Isso aí é sopro do inimigo, meus irmãos, porque o pastor só fala para engrandecer você. Ele só fala, o pastor cuida das ovelhas, o pastor é o anjo da casa. Então, se falar alguma coisa, você ficar chateado, senta e pensa, porque se ele falou alguma coisa, é para o seu bem, tá? Se o pastor não estiver falando nada com você, pode ter certeza, é porque você está no caminho. Aí ele não precisa de falar nada, porque o pastor cuida das ovelhas como? Ela está desviando, ele vai lá, volta aqui. Então, se ele não está falando nada, você está no caminho. Se ele falou, não chateia, porque você está à beira do caminho. E eu estive muitas vezes lá, à beira desse caminho. Para te falar a verdade, eu estive até fora do caminho, meus irmãos, porque eu sou um ex-alcoólatra. Eu bebia todo santo dia. Eu usei muita droga, cocaína, todo tipo de droga que vocês imaginarem, meus irmãos. Eu já usei na minha vida, meus irmãos, e não conseguia me libertar. Até o dia em que eu fui com a minha esposa no médico, larguei ela lá para voltar para beber, ela passando mal, em estado de quase morrer, porque ela tem problema sério, e eu preferi o bar. Naquele dia, eu me arrependi, cheguei em casa, coloquei meu joelho, coloquei meu rosto no chão e implorei a Deus para que me tirasse daquela vida. Não implorei para ir para a igreja, só implorei para Ele: meu Pai, me tira desse vício, me tira dessa droga. Vocês não vão acreditar, meus irmãos. Aquela noite eu passei a noite chorando e implorando. Minha esposa deve ter chegado em casa por volta de 1h da madrugada. Até nesse horário eu ainda estava lá. No outro dia, meus irmãos, eu já era outra pessoa, porque o Papai do Céu já tinha agido na minha vida. Então, eu já era outra pessoa. Então, vamos até ao texto aqui, que eu fugi um pouco, eu me empolgo, peço até desculpa, meus irmãos. Estava no texto, já desviei para outra coisa, mas vamos lá. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, olha que passagem forte. Aqui tem duas coisas que é muito forte. Primeiro, Jesus andava, está falando aqui no começo, Jesus andava com uma multidão cercando ele. No meio dessa multidão, milhares pediam a ele, me cura, olha por mim, eu estou aqui. E ele está naquela caminhada e não está ouvindo. Por que ele para este cego, para o cego? Porque o cego sabia com quem estava falando, porque o povo estava pedindo, pensando que era um homem, mas o cego não. O cego sabia que ele era o filho de Davi, era o Deus da promessa, porque Deus viria da promessa, tinha que vir de Davi. Então, filho de Davi, Jesus ouviu aquilo na hora, parou, falou: opa, aqui tem alguém que me conhece de verdade. Porque para conhecer Jesus de verdade, tem que saber de onde ele veio e quem ele é. Tem muita gente aí na rua que fala que conhece Jesus, mas não conhece. A gente sim conhece Jesus. Eu ando na rua, tem colegas meus antigos que eu estou tentando trazer para a casa do Pai, que eles falam: não, eu também sou filho de Deus. Aí eu tenho que repreender e falar: você ainda não é filho de Deus, você é criatura de Deus. Para você ser filho de Deus, você tem que descer as águas. Aí eles não aceitam, meus irmãos. Falam: não, sou filho de Deus, não reconhecendo, mas não são filhos de Deus. Então, essa parte tem que saber de quem você está falando. Se você está falando do Deus Altíssimo, do Poderoso, do nosso Pai, fala com autoridade: Pai, eu preciso disso.
pai, eu quero isso. Ele é seu pai, ele vai te ouvir. Se você ficar pedindo várias coisas ao mesmo tempo, não tem como. Foca no que você quer. Foca. Eu quero isso, eu quero a cura, eu quero emprego. Não pede cura, emprego e uma casa, tudo ao mesmo tempo, que não tem jeito. Não estou falando que papai não vai dar. Pode até dar e vai dar, mas cada coisa no seu tempo. Foca. Aqui, acabou de sair aqui, a ministração, que ele é presbítero, evangelista, queria um carro. Então ele focou no carro. Eu quero um carro, papai, eu quero um carro. A esposa em comunhão com ele, orando junto. E não é que o papai abençoou. Agora muita gente não recebe, por quê? Porque começa, eu quero um carro. Ah, mas eu também queria uma casa. Ah, mas eu também queria uma granja. Ah, papai, eu acho que esse sapato está furado, eu quero outro. Mas não é assim, meus irmãos. Nem tudo é no tempo de Deus. Nem tudo é no seu tempo e do seu jeito. Foca no que você vai pedir ao Pai. A segunda parte dessa passagem aqui é a multidão, meus irmãos. Muitos, milhares vão querer te parar. Vão sim, vão te agarrar e vão querer te parar. Vai falar que você está no caminho errado. Vai falar que você não está com Deus, que você não é de Deus, que Deus não está contigo. Não vão querer ver você crescer, porque quando você está crescendo, vai ter 1 milhão que Satanás vai enviar para te derrubar, porque sabe que você está no caminho certo, você vai alcançar. Então o inimigo não quer que você alcance o céu, o inimigo quer que você seja derrubado. Então vai mandar milhões e milhares, vai te falar sempre: não, está errado, vai não, vai te segurar. Grite mais alto. Quando ele falar com você: esse Deus Senhor, glória a Deus, aleluias, o meu Pai é o Pai, é o Rei dos Reis, quem eu sigo. Grite, não aceite, porque vai vir milhões para calar, meus irmãos. Mas o povo de Deus jamais vai ser calado. O povo de Deus nunca, ninguém vai conseguir calar o povo de Deus, meus irmãos. Então estamos aqui nessa parte de que Deus agiu na vida do cego Bartimeu. E Jesus, 49, meus irmãos. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aqui, meus irmãos, já é a parte que aquele povo que estava te repreendendo, aquele povo que não aceitava, que achava que você não conseguiria, que você não iria, aqui são eles mesmos que estão indo lá, não, olha lá, papai está contigo, vamos lá, vem. Aí eles já sentiram que você está no caminho certo, que você está com o Pai. Então não tinham o que fazer. Quando não tem o que fazer, o inimigo se retira e aí sim a bênção vem, meus irmãos. Então, aqui o povo já está chamando, já está levando, já está segurando o cego para levar até o Pai, está segurando o enfermo para levar até o Pai, porque sem o Pai nada somos. No 50, e ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Outra passagem muito forte, outro trecho muito forte, meus irmãos. Não está escrito aqui, isso aqui eu vou conjecturar, mas tem historiadores que falam que quando a capa significa que quando você está mendigando, você vai ao rei e pede ele para mendigar. Então naquela época o significado de quem poderia mendigar era a capa. Ele dava a capa, só quem tinha as capas podia mendigar. Não era qualquer um que podia mendigar naquelas épocas. A pessoa tinha que ter uma enfermidade, ele ganhava aquela capa e com aquela capa ele poderia mendigar. Então quando ele lança de si a capa, jogou a capa e foi para ter com Deus, historiadores falam que alguém pegou a capa, porque aquela capa significava que poderia mendigar.
Olha para você ver, não deixe isso acontecer jamais na sua vida, porque ali estava presente o Rei dos Reis, o Deus dos Deuses, o libertador, que estava libertando ali o cego Bartimeu, e alguém que estava ali vendo frente a frente com o Pai Celestial, ao invés de ir ao Pai pedir libertação, preferiu pegar aquela capa e sentar para mendigar. Meus irmãos, você está na presença do Pai, você está na presença do Rei, você vai pegar a capa para mendigar? O Bartimeu tinha acabado de saltar a capa, jogado fora, aí vai um outro lá correndo, ali na presença do Pai, não sabendo que o Pai está ali. Então, meus irmãos, estejamos apercebidos que muitas vezes papai está pertinho, a gente está pertinho de receber aquilo que a gente quer, a gente desiste, larga da capa. Aí, meus irmãos, já era. Não pegue a capa dos outros, pegue o que é seu. A capa dele está para lá, segue a Deus. Jogou ali, é dele, ele que se vira para lá. Fica com a sua parte. Não pegue jamais o que é dos outros. Jogou, os outros perdeu, ok, eu não quero mais, vou para lá, larga, que não é seu. O que é seu vem diretamente do Pai. É como o cego fez aqui, foi diretamente no Pai. 51, meus irmãos. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Meus irmãos, é de novo aquela parte que eu falei com vocês, foco no pedido. Quando o papai perguntou para ele: que queres que eu te faça? Passa aqui por minha cabeça o que foi falado agora mesmo aqui de riqueza. Você pode querer ter dinheiro, você pode querer ter muitas coisas. Ele podia ter pedido: eu quero ser rico. Mas jamais ele teria visão e jamais ele poderia ver o rosto do Pai. Um pedido errado que ele fizesse aqui, meus irmãos, ele estaria perdido, porque ele poderia ser rico o resto da vida, mas não veria o Pai. Ele poderia fazer outro pedido: eu quero ser o rei. Ele poderia ser o rei. Papai poderia dar a ele: então você vai ser o rei. Mas ele nunca veria o Pai, ele nunca estaria lá. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com o pedido que você faz, porque de repente é o que o pastor falou: se você ficar rico, quem você seria? Você ainda seguiria Deus? Talvez é um pedido egoísta, que pode ser sim dado por Deus, mas que você não terá bom proveito, você não aproveitará daquilo, porque você estará fora do caminho, você estará na beirada do caminho, aonde o inimigo pode te tocar e soprar. Não esteja sempre no caminho do Senhor, porque sem o Senhor nada somos. Oh Pai poderoso, poderoso Deus, sem Ti nada somos, meu Pai, sem Ti não somos ninguém, meu Pai, e clamamos por Ti, meu Pai. E para finalizar, meus irmãos, o 52, e Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Meus irmãos, aqui está a chave da vida, a chave dos crentes, a chave de nós que seguimos a Jesus Cristo. A chave está aqui, a fé. Sem fé nós não somos nada. Sem oração nós não somos nada. A chave do crente é orar, jejuar e ir ao monte. Essa é a chave do crente. Então aqui está entregue a chave no final, meus irmãos. Não adianta pensar que tem outro jeito. Outro dia me falaram que a pessoa vai para o inferno e tem vários degraus, porque quando a gente é arrebatado, tem vários degraus. Tem o galardão, que é chamado. Aí um vai servir maior, quem fez mais vai ficar maior. Eles falam que tem isso também no inferno. É mentira, meus irmãos. Não acredite nisso. Não deixe que o povo acredite nisso. A Bíblia está dizendo que quando terminar,
Deus vai lançar Satanás no lago de fogo com todos, vai direto para o fogo, não tem esse negócio de lugarzinho melhor não, vai direto para o fogo. Então vamos manter o foco, que o nosso foco é Jesus Cristo, o nosso foco é a salvação, o nosso foco é morar com Deus, nosso foco é ficar na igreja. Meus irmãos, eu vou falar mais uma coisa aqui. Se você achar por um minuto que Deus está demorando te dar o que você pediu, te dar a sua salvação, te dar o que você pedir, está demorando a chegar, eu vou te falar, aquela ali é minha esposa, Adriana. Essa mulher ali, ela orou 27 anos para me tirar da rua e da droga. 27 anos, meus irmãos. 20 anos eu fui casado com ela, eu sempre bebi, eu sempre usei droga, não deixei de trabalhar à noite, sempre fiz muita coisa errada. Então não pense que está demorando, porque chegou depois de 27 anos, com a oração dela e das minhas 2 filhas, e hoje eu estou aqui. Então não desista nunca, meus irmãos. Vai para cima, porque a hora vai chegar, tá? Assim eu agradeço minha rica oportunidade. Muito obrigado, pastor. É isso, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Daqui o evangelista e cantor Robson Adorador encerrou neste momento um grande culto abençoado aqui na nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Águas Purificadoras, do nosso amigo pastor presidente, pastor Jefferson, que está aqui, e estamos felizes com o Senhor Jesus por tudo que ele tem feito na nossa igreja. Não é verdade, pastor Jefferson? Verdade. Graças a Deus, Deus tem operado maravilhas, né? E Deus é bom o tempo todo. Pastor Jefferson, muitas pessoas estão sofrendo, estão simplesmente sem direção na vida, e essas pessoas precisam ter um encontro com Jesus, não é verdade? É verdade. Precisam aceitar Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, o único caminho. E Jesus é o único caminho e a única verdade. Sem Ele, não somos nada e não podemos chegar a lugar algum. E nossos cultos aqui é às quartas-feiras, é às sextas-feiras e também aos domingos. E as pessoas que chegarem aqui vão ser abençoadas por Jesus, não é verdade? Em nome do Senhor Jesus serão abençoadas, levarão suas bênçãos para casa e a sua casa será abençoada em nome do Senhor Jesus. Não se esquecendo que todo domingo, às 17h30, é a Escola Bíblica Dominical. Tá uma bênção, não tá? A Escola Bíblica Dominical tem sido bênção, tem sido um estudo enriquecedor, tanto para nós que estamos lecionando, quanto para os membros que estão participando, também galgando o seu conhecimento, né? Crescendo em graça e em conhecimento. Uma das maiores coisas que a pessoa precisa realmente é o conhecimento, né? Porque às vezes a pessoa acha que simplesmente o fato de estar na igreja é necessário, mas não, precisa ter um conhecimento de Deus. Não é só simplesmente frequentar, só vir na igreja, buscar bênção, buscar vitória, buscar milagre, mas simplesmente temos que conhecer de Deus, não é verdade? É verdade. A Bíblia diz que sem o conhecimento de Deus que nós servimos, somos presos fáceis, levados por ventos de doutrinas. Então precisamos adquirir o conhecimento, né? Crescer em graça e principalmente crescer em conhecimento, que para não sermos levados por ventos de doutrinas. Com toda certeza, então, pastor Jefferson, vamos encerrar aqui. A Rua Diretora Josefina Mendes Sasso, número 180, o ponto de referência, o final do 105, no bairro de Filgueiras, a sede das igrejas Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério Fonte de Águas Purificadoras, do nosso querido irmão, que a gente está junto aqui, pastor, presidente desse ministério que Deus levantou, né, para nos abençoar nessa terra, o anjo dessa igreja que Deus colocou aqui, para realmente orar por você. E você que está em casa agora, você é convidado a estar conosco aqui, tá bom? Às 19h. Deus abençoe você e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.